Oi, eu sou o Felipe e eu tenho uma ótima notícia. E um pedido também. Eu acabei de lançar um livro, Fios de Horror, lembra? São 12 contos de terror e ficção científica, naquela qualidade que vocês já conhecem aqui. Se você quiser ajudar a manter esse canal, corre lá e compra que tá menos da metade de um lanche, cara. Você consegue ler no PC, no celular, no Kindle, em qualquer lugar. Lá você encontra o conto Deus Não Existe, a história de um soldado questionando a própria fé em meio a uma guerra santa. Uma história que eu escrevi em uma época em que, mais do que me questionar se Deus existe ou não, eu me questionava quais seriam as consequências de ele existir e de não existir. Será que a pior opção é tão óbvia assim? Enfim, tem muitas histórias inéditas e assustadoras que você só encontra lá. Ajuda muito esse jovem carioca e esse humilde canal. É o primeiro link aqui na descrição. E no comentário fixado também. A primeira semana de lançamento de um livro é muito importante e me ajuda a subir no ranking da Amazon. Então, eu conto com vocês. E se quiser dar aquela ajuda, compra o meu livro Fios de Horror, 12 contos de terror e ficção científica. Desde já, muito obrigado. Os problemas da gravidez. Eu gosto de estar grávida. Sabe, quando você tá grávida, você recebe muita atenção. Eu não vou mentir e dizer que eu não gosto. Todo mundo gosta de atenção. Você recebe as perguntas preocupadas, recebe a simpatia, é idolatrada e adorada. Cada pequena dor ou problema só me tornava mais popular aos olhos de meus amigos e familiares. Sim, eu gostei de estar grávida, mas ter um bebê foi divertido. Quando você tem um bebê, todos estão mais focados no bebê, no início. Sabe, você pode não ser o centro das atenções imediatamente, mas depois de um tempo, você pode voltar a conversar sobre você. Talvez o bebê não esteja dormindo muito bem à noite. É fácil distorcer um pouco isso, mencionar como isso tá te deixando estressada, como você tá com muito medo por seu pobre filho. Então, todos são solidários com você de novo. Isso é, até que a Jane teve o seu aborto. Então, eu não era mais tão importante. Na verdade, todos foram francamente maus comigo. Eu mencionaria como era difícil fazer o meu bebê comer e todo mundo me mandaria calar a boca. Não na mesma sala que a Jane, eles me diziam em voz baixa. Ela tá passando por um momento difícil, ok? Bem, é claro que eu tinha que fazer algo a respeito. Eu esperei alguns dias para que todos simplesmente esquecessem da Jane, mas isso nunca aconteceu. Eu mal conseguia fazer com que alguém olhasse para mim. Bastou um pouco de óleo de amendoim para o meu bebê acabar no hospital. Caramba, as alergias dela fizeram o truque. Deve ter sido em algo que ela comeu, eu lamentei enquanto todos se reuniam ao meu redor. O que eu posso fazer? Sim, foi maravilhoso. Compraram flores, chocolates e cartões. Até a Jane calou a boca depois disso. Mas não durou. Eu precisava encontrar algo um pouco mais forte, talvez. Então, eu fiz. A minha filhinha continuou tendo horríveis acidentes. Ela continuou pousando no hospital e eu continuei recebendo mais atenção. Funcionou muito bem pra nós, na verdade. Meus amigos achavam que eu tinha uma vida muito traumática. Eles me idolatravam ainda mais do que quando eu estava grávida. Tudo que eu queria, eu consegui. Meu sofrimento foi tão grande. Jane foi totalmente esquecida em tudo. Então, um dia, eu fui um pouco exagerada. Meu bebê morreu. O funeral foi lindo, é claro. Eu me estiquei um pouco. Primeiro, o funeral. Depois, um velório e depois um memorial. As pessoas estavam tão tristes. E eu, é claro, fiquei traumatizada com tudo isso. Foi a pior coisa que poderia ter acontecido comigo. Como eu tive azar. Mas, mesmo isso, desaparece. Eventualmente, as pessoas me deixaram sozinha novamente. Afinal, eu não poderia fingir minha tristeza para sempre. Bem, você me conhece. Sempre surgindo com novas soluções. Além disso, perder 2 bebês seria muito pior do que perder apenas um. Sim, eu gosto de estar grávida.
4 fatos sobre a morte da minha irmã. Primeiro, às vezes, em casos raros, gêmeos idênticos podem ser separados um do outro e viver vidas separadas, sem nunca saber que o outro existe. Os gêmeos podem viver no mesmo país ou mesma cidade e simplesmente nunca acontecerem de se conhecer. Com 8 bilhões de pessoas na Terra, coisas estranhas acontecem com frequência. Segundo, o software de reconhecimento facial está se tornando cada vez mais preciso e, portanto, cada vez mais comum. Terceiro, drones podem ser equipados com software para vários fins. Drones também podem ser equipados com armamento, como mísseis, em conjunto com esse software para torná-los especialmente letais. Quarto, os terroristas muitas vezes não são julgados e, em vez disso, são mortos à distância. As outras crianças. Nossa pequena cidade tinha uma regra simples: nunca fale com, nunca brinque com as crianças do outro lado. Elas moravam em nossa cidade. Nós, crianças curiosas, nunca questionamos por que não tínhamos permissão para brincar com elas, porque elas eram estranhas. Nem mesmo Mike, o valentão, mostrou interesse em quebrar a regra. Eu tenho um trabalho melhor, dizia quando questionado. Ele mentiu. Ele estava assustado. Bem, todos nós estávamos. As outras crianças tinham hábitos estranhos. Elas tocariam em momentos muito estranhos. Se você ouvir com atenção, poderá ouvir suas risadas, gritos, sussurros abafados. Elas eram muito altas e claras durante a hora de dormir. Minha mãe odiava falar sobre elas. Ela até fez uma regra. Mesmo que você as ouça, ignore. Não tínhamos permissão para discutir nada relacionado a eles em casa. O velho Gary, que morava na esquina da cidade, costumava nos contar histórias sobre crianças estranhas. Vestidos estranhos elas usavam. Elas jogavam jogos estranhos. Certa vez, Gary nos contou sobre um dos jogos em que elas forçavam uma das crianças a fechar os olhos e recitar alguns cânticos, e então o abandonavam sozinho, em lugar nenhum. Mas uma coisa que eu mais odiava nas outras crianças era que elas nunca obedeciam às mães. Elas não vão para casa, apesar das ordens dadas por suas mães. Nós, do outro lado, dentro de alguns segundos após as instruções passadas, correríamos de volta para o cemitério e deslizaríamos de volta para os nossos respectivos caixões. Eu gosto da regra da nossa cidade. As outras crianças são realmente estranhas. Três homens velhos. A minha cidade natal tem uma lenda. Você vê os 3 homens velhos e depois morre. Alguns dizem que eles são os fantasmas de mineiros de carvão afundados. Outros os chamam de senhores do destino ou apóstolos perdidos. A progressão é sempre a mesma. O primeiro passa por você na rua. Você nunca o viu antes e nunca mais verá. Mas ele chama sua atenção e tira o chapéu. Um chapéu de velho. É assim que você sabe que é ele. Você pensa em seu rosto o dia todo. Com o passar do tempo, você sempre pode lembrar exatamente como ele é. Só não se preocupe em descrevê-lo ou desenhá-lo, porque ele parece diferente para cada pessoa. Eu o vi há 1 ano.
Seus dentes da frente estavam faltando. É por isso que ele ficou gravado em minha mente. Só não percebi que ele era o primeiro velho até ver o segundo. O segundo é a morte. Eu sei que parece fora de ordem, mas não escrevi a lenda. Você passa por um terrível acidente em que um velho é mutilado e irreconhecível. Parece que ele está lá há horas, mas nenhuma autoridade foi chamada. Encontrei o segundo em um beco. Parecia que ele estava fumando na escada de incêndio e perdeu o equilíbrio. Bateu a cabeça no chão e explodiu como um balão d'água de vísceras ressecadas. Meu primeiro pensamento foi pedir socorro. Mas então lembrei do primeiro e percebi que esse era o segundo. E não adiantava ligar porque ninguém viria. Tudo que você pode fazer é esperar passar. Essa é a lenda. O terceiro é o pior, porque é alguém que você conhece. E mais uma vez, é a primeira vez que você o vê. Ele é o mais astuto, implantando memórias em sua mente de encontros fabricados em seu passado. Naquele momento, ele é um amigo querido, talvez até um parente. Você deixa ele se aproximar. Ele põe a mão na sua, diz tchau, e depois você morre. Eu estava pensando no beco quando visitei meu pai na casa de repouso. Sua mente havia desbotado com a idade, mas ele ainda parecia me reconhecer. No entanto, enquanto conversávamos, percebi que não o reconhecia completamente. Seu rosto estava errado, seus maneirismos ligeiramente distorcidos. Ele não era realmente parte do meu passado. Ele não era meu pai. Ele era o terceiro. Quando ele se moveu para colocar a mão na minha, suponho que entrei em pânico, porque tudo ficou escuro. Eles me disseram que havia sangue por toda parte, não apenas do velho, mas dos dois enfermeiros que tentaram me impedir. Sangue no chão, na cama, no peitoril e na tesoura na minha mão. Suponho que seja minha culpa por pensar que poderia escapar da lenda, mas quando o padre fecha solenemente o livro e eles colocam a corda em volta do meu pescoço, tudo fica claro. Você vê os três velhos e então você morre. Oi, eu sou o Felipe e esses nomezinhos que você tá vendo passar aqui na tela são as pessoas que financiam esse canal. É a elas que você tem que agradecer. Se esse jovem escritor fez algum vídeo que foi importante para você de alguma forma, considere verificar o link na descrição da nossa campanha de financiamento coletivo. A meta é conseguir apoio para me dedicar integralmente ao canal. Apoiando a partir de R$7, você tem acesso a todos aqueles vídeos que eu tive que tirar do ar e também a um servidor do Discord que serve de bunker aqui do canal. É lá onde a gente tá sempre trocando uma ideia e compartilhando experiências. Ah, e eu pretendo fazer uns vídeos mais pesados lá também, que o YouTube jamais me deixaria colocar aqui. Se as coisas estão difíceis por aí ou se não tem interesse em fazer parte disso, tudo bem também. O seu like e o seu compartilhamento também são uma boa moeda de troca e ajudam muito. Lembrando que minhas redes sociais e meus livros também estão na descrição. Confere lá.